Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, compartilhe e vamos juntos levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Estaremos comentando hoje a lição de número 8, a promessa de paz. A lição de número 8 desse último trimestre de 2024. O que é paz? O que estaremos comentando? A nossa lição, ela está dividida em 3 pontos, né? A paz no plano de Deus, a paz ilusória do mundo e a paz que Jesus prometeu. Nesse primeiro ponto, estaremos abordando, já no tópico primeiro, a questão, a paz no plano de Deus. Depois, estaremos falando da paz do mundo e, por fim, a que Cristo nos prometeu. Essa paz no plano espiritual, ela tem um significado profundo. Por quê? Porque o homem, quando desobedece a Deus, quando infringe ao Senhor, cometendo o pecado da desobediência lá no Éden, infringiu a lei do pecado e da morte, então o pecado entra no mundo. E quando o pecado entra no mundo, onde o pecado se instaura? Se instaura dentro do próprio homem. E quando o pecado instaura no coração do homem, o que acontece com o homem? O homem perde a sua paz interior e torna-se opositor de Deus, se coloca como inimigo de Deus, irreconciliado com Deus. Então houve uma ruptura, houve uma lacuna de relacionamento entre o homem e Deus. E Deus então já vem ao encontro do homem e agora estabelece uma forma para que o homem pudesse, um ritual, para que o homem pudesse demonstrar o seu quebrantamento, a sua condição de distanciamento próprio, voluntário da presença de Deus e o seu desejo também voluntário de se aproximar de Deus. Aí o homem começa então a fazer cultos, a prestar cultos a Deus, a estabelecer um relacionamento espiritual com Deus através das coisas materiais para se aproximar de Deus. Construindo o altar, oferecendo sobre este altar sacrifícios para ser aceito na presença de Deus, para que recebesse de Deus em resposta no seu interior o perdão dos seus pecados e até mesmo a paz espiritual que foi perdida por conta do pecado. E de quando em quando o homem deveria então repetir esses rituais, esses cultos de sacrifício, de aproximar para a reaproximação do Criador. Quando nós vamos ver aqui logo no tópico primeiro, o nosso comentarista, é o pastor Elinaldo, ele vai falar o que é paz, né? Ele vai mostrar a origem da paz. A palavra paz no grego é eirene e no hebraico, shalom, como todos já sabem, quer dizer paz. Mas aí, o que é esta verdadeira paz? Essa paz está falando de uma qualidade interior, de repouso interior, de sossego e de completude. No hebraico, a palavra shalom, ela vem no sentido de completude. Ela tem o sentido de completude. Em Isaías, capítulo 9, e no versículo 6, está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então são 5 nomes atribuídos ao Messias, que esse Messias sabemos que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele é apresentado aqui no livro do profeta Isaías como Príncipe da Paz. Por que interessante que ele vem como Príncipe da Paz? Justamente para desfazer as obras do diabo, como está lá em João, na primeira epístola de João, no capítulo 13, no versículo 8, a parte final do versículo vai dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus,
para desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus, ele veio desfazendo toda a obra do diabo que começou quando derruba o primeiro casal lá no Éden e vem por vias de consequência destruiu toda a raça humana. O Senhor Jesus, ele vem agora sem pecado. Aí Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, lá na primeira carta, ele vai falar que o primeiro Adão foi feito alma vivente e o segundo Adão espírito vivificante. Isto vale dizer que o homem cai em Adão e em Cristo o homem se levanta. Em Adão o homem é condenado, em Cristo ele é justificado, Romanos 5:1. Em Adão, o homem ele é culpado, mas agora em Cristo Jesus, ele é feito uma nova criatura. O homem perde a comunhão com Deus. Agora em Cristo Jesus ele retoma a comunhão com Deus. Em Adão ele morre, em Cristo ele vive. Assim nós temos um coração, como vimos na lição anterior, um novo coração, vimos a regeneração, um novo nascimento, e para que isso ocorra, foi necessário uma intervenção espiritual, uma intervenção do céu na terra, na história do homem. Jesus foi gerado direto no ventre de Maria, sem pecado. Ele foi gerado sem pecado diretamente no ventre de Maria. Diz a palavra, quando Maria ela questiona com o anjo, ela fala: como será isso se não conheço varão? O anjo responde: a virtude do Altíssimo te cobrirá, e se acharás grávida, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Deus Altíssimo. E este Filho do Deus Altíssimo, ele intervém agora no problema que havia entre o homem e Deus, como diz Paulo quando vai escrever aos Coríntios, que ele vem e ele sela a amizade que havia sido rompida entre o homem e Deus. O Senhor Jesus então reconcilia, o ministério da reconciliação. E esta obra de Cristo, ela foi tão grande, tão perfeita, que ela, além disso, lá no Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel. E agora em o Novo Testamento, a igreja. E quem faz parte da igreja? Faz parte tanto israelitas quanto judeus, desde que creem no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então como Paulo escreve aos Efésios, que a barreira da separação, ela foi derrubada, ela foi quebrada, e agora espiritualmente o homem volta a ter a liberdade de chegar na presença de Deus. É o que diz aqui no número 3 do tópico 1, a paz do Senhor. Quando saudamos nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, nós estamos aqui cumprindo aquilo que recebemos no nosso interior. E o Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos: onde vocês chegarem, saudai com a paz. Se houver alguém digno de paz, a paz repousará sobre ele. Mas se não houver, a paz retornará para vós. Então, nós saudamos os nossos irmãos sempre com a paz do Senhor Jesus. E vai dizer aqui Paulo, em Filipenses, aos Coríntios, no capítulo 4, vai dizer: pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimentos em Cristo, o nosso Senhor. Então, a paz de Deus, ela vai trabalhar no interior, nos nossos sentimentos. Ela vai trabalhar aqui dentro do homem, porque é onde começam as confusões, onde começam as guerras. Ela não começa no exterior, mas ela começa no interior do homem. As guerras nascem e brotam do coração do homem. A semente do mal é do coração do homem, da sua imaginação má. Desde a sua meninice é que tem provocado as grandes guerras. Assim, o Senhor Jesus, como príncipe da paz, ele veio justamente trazer esta paz interior. É o que nós podemos ver no caso de Jó. Por quê? Porque a paz interior não é
A tribulação, ou seja, a ausência de tribulação, não é condicionante para desfrutar da paz em Cristo Jesus, porque o homem, ele passa por lutas, por adversidades, por enfermidades, por opressões, mas ainda assim ele não perde a sua paz interior com o Senhor nosso Deus, porque a nossa paz, ela é construída pelo Espírito Santo que em nós habita. No caso de Jó, ele diz, quando estava sendo acusado pelos seus amigos, sendo ali combatido, confrontado pelos seus amigos, ele vai dizer assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Vai mostrar que a sua esperança estava em Deus. Apesar do sofrimento, ele estava posto a sua confiança inteiramente no Senhor nosso Deus. Aí nós chegamos no tópico 2 da nossa lição, que vai falar a paz ilusória do mundo. A paz ilusória do mundo. Essa paz ilusória do mundo, um dia eu vi alguém, li, né, em algum ponto, fazem muito tempo, alguém fazendo a seguinte indagação. Disse que o filho, ele se direciona ao pai e pergunta, quando estava naquele assunto falando de guerras, e ele pergunta para o pai, pai, o que é guerra? Aí o pai pensa e fala, ah, sim, filho, a guerra é uma briga pela paz, porque quando as pessoas se desentendem, então forma-se ali um desencontro, um combate um contra o outro, perde a paz, então a briga é pela paz, a guerra é uma luta pela paz. Aí o filho pergunta para o pai, sim pai, interessante, então a guerra é uma luta pela paz, e o que é a paz? Aí o pai para fazer uma reflexão e ele então responde para o filho, infelizmente, a paz é o espaço que separa duas guerras. Uma guerra da outra é separada pela paz. Então, essa paz do mundo é uma paz fútil, é uma paz externa, é uma paz frágil, é uma paz que não podemos defini-la como tal, como na essência da paz, porque lá em Números, no capítulo 6, nós vamos ver que Deus, ele dá uma bênção, uma ordem para uma bênção sacerdotal, para que Moisés fizesse ali, ou melhor, Moisés não, né? Ele dá a ordem a Moisés para que Arão, ele ministrasse a bênção sacerdotal para os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então essa paz, como falamos anteriormente, ela vem de Deus. É o Senhor quem dá a paz para nós. E essa paz que o mundo oferece não é paz. É uma conveniência onde as pessoas se toleram por conveniência, mas não é aquela paz duradoura. E assim nós encontramos, o nosso comentarista, ele aborda muito bem aqui, acerca das obras da carne, quando Paulo vai escrever aos Gálatas e mostra que aquelas obras infrutuosas da carne são como se fosse uma busca pela paz exterior. Aqui no nosso comentarista ele ainda diz assim, as obras da carne, que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas. E muitos confundem prazer e os deleites da vida com a paz. Então os prazeres e os deleites da vida que as pessoas vão através das bebidas, através das baladas, da jogatina, através das prostituições, isto daí não é paz. Isto daí não é paz, não é liberdade, isso daí não é gozo, não é alegria, não é. Isso é momento onde o homem se entrega às vaidades da carne para a satisfação da carne. No entanto, vai destruindo o seu interior, o seu íntimo, está chorando, está sangrando. Muitas pessoas, quando vêm dessas baladas, depois de uma noitada, a pessoa, ela para e olha e vê a podridão de onde ela saiu e a pessoa se sente um verdadeiro lixo humano. Mas quando está diante das pessoas, fala que maravilha, foi uma noite fantástica, foi uma noite fantástica. E não foi uma noite de desgraça, foi uma noite de miséria, foi uma noite que produziu um dia de ressaca, um dia de sofrimento, um dia de angústia, um dia de opressão interior, mas a pessoa ela procura mostrar vantagens naquilo que a destrói.
destrói. Esta é a paz que o diabo oferece, essa é a paz que o mundo oferece, mas não é a paz que o nosso Senhor, ele veio trazer para nós. No tópico 3, nós vamos ver aqui a questão, a paz que Deus prometeu. Aí nós encontramos, voltamos lá para Isaías no capítulo 6, né? Jesus como o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, porque ele veio, olha só, o Senhor Jesus, ele veio num mundo turbulento, onde havia batalhas religiosas, questões religiosas, e as pessoas vinham discutindo questões e costumes e tradições religiosos para ele, e ele apresentava a essência da palavra, o que era a vontade de Deus, o que era o querer de Deus, e assim mostrando para os homens que ele não estava preso aos laços da religião, mas ele era a própria religião encarnada, que veio para religar o homem com Deus. Tanto é que ele vai dizer, quando ele chega na casa das duas irmãs, que Lázaro havia morrido, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele olha para aquela multidão que não tinha pastor, ele diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, o que não faz o mercenário, porque o mercenário vê vir o lobo, ele foge, mas o bom pastor não foge, ele sabe qual é o seu propósito. O seu propósito é cuidar das ovelhas. Ele vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem a minha voz, e vai após o pastor. Em outras palavras, eu vou na frente, as minhas ovelhas irão atrás de mim. O Senhor é o nosso guia por excelência. Quando chega em João 14, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus mostra que ele é a única ligação para Deus, e não existe outro meio para o homem chegar a Deus senão por ele próprio. E este Jesus, no meio desta guerra entre homens com homens, ideias com ideias, religiões com religiões, o Senhor Jesus vem trazer a verdadeira religião, que é o religare, religando o homem de novo com o seu Criador, levando o homem de volta para a presença de Deus. Quando se pergunta uma questão sobre paz, né? Nós falamos ainda há pouco, a paz não é ausência de sofrimento, a paz não é ausência de opressão, paz não é ausência de adversidade, não é. A paz, ela está no nosso interior, e nós não podemos perder a paz, ainda que por fora estejamos em guerra, porque nós estamos em guerra o tempo todo, contra as trevas, contra as adversidades, contra os instrumentos, pessoas usadas pelo diabo, venha para nos tirar a nossa paz, mas nós não podemos perder a nossa paz, mas preservar a nossa comunhão, a nossa fidelidade a Deus. Conta-se que alguém foi orientado a pintar um quadro de paz. E onde ele pinta esse quadro de paz? Ele coloca uma árvore sendo agitada por um vento tempestuoso, e lá naquele galho, vê aquela situação ali difícil. Alguém pergunta, mas como que isso é a paz? Aí ele vai mostrar, preste atenção no galho. Ali há um ninho e uma pomba pousada naquele ninho. Isso mostra que, apesar das adversidades, a pomba está pousada no seu ninho. Esta foi uma figura que exemplificou a paz, que mostra que a paz, ela está dentro de nós e não no nosso exterior. Aí vemos, caminhando já para a conclusão da nossa lição, nós vamos ver que, olha só o que diz aqui o nosso escritor. Ao mesmo tempo, a parede da separação foi derribada e toda a inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, de modo que ambos os povos, ele fez a igreja, como falamos há pouco, né? O muro que separava judeu de gentil, o Senhor derrubou e formou a igreja.
Israel foi o povo escolhido por Deus na antiga aliança para levar Deus às nações. Israel falhou. Deus levantou a igreja para, através das missões, levar o nome do Senhor Jesus a todos os povos da terra. Porém, uma coisa é certa: Israel não deixou de ser o povo de Deus. As promessas que Deus fez para Israel estão de pé e elas se cumprirão no período tribulacional. E é lá no período tribulacional, como Paulo, ele vai escrever aos Tessalonicenses, após o arrebatamento da igreja, virá então um momento de paz, uma pseudo-paz, uma paz aparente, e todos dirão a paz e segurança, mas sobrevirá a repentina destruição, porque o diabo não tem paz genuína para ninguém, o mundo não oferece paz genuína para ninguém. Daí o resultado de muitas pessoas atentarem contra a própria vida, atentarem para a destruição, já que eu não posso, nem ele pode, nem mais ninguém pode, e procura se destruir um ao outro. Mas a paz do Senhor Jesus, ela está no nosso interior, e é esta paz que nos garante o selo da salvação, a garantia da salvação, porque o Espírito Santo está em nós, e ele estando em nós, nós temos paz com Deus. A paz que excede todo entendimento, ela está em nossos corações, e com esta paz nós caminhamos e vamos até que o Senhor Jesus Cristo volte. Enquanto isso, que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo quanto você puser nas tuas mãos, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre ti. Que Deus vos abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.